Esse vídeo é para responder ou fazer uma colocação a respeito de um amado irmão. Ele fez a seguinte pergunta: o Espírito Santo, ele está fora ou no interior da pessoa que foi salva? Eu quero aqui expandir mais sobre esse assunto e é bom nós sabermos. A priori, o Espírito Santo não habita na velha criatura. O Espírito Santo não habita em uma pessoa que não teve a experiência da sua morte e ressurreição juntamente com Cristo. Portanto, a pessoa não regenerada, ela não tem habitação do Espírito Santo. Ela tem um espírito. Toda pessoa tem espírito, alma e corpo. Todas as pessoas. Por mais má ou boa que possa ser, ela tem um espírito. Mas o Espírito Santo só está no interior daqueles que foram regenerados, nascidos de novo. Eu quero aqui fazer algumas colocações interessantes. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele habitava, e não para sempre, não era um selo, mas tinha habitação em 3 classes principais: profeta, sacerdote e reis. O Espírito Santo é livre, pode usar quem ele quiser, mas essas 3 classes eram as mais usadas. O Espírito Santo entrava nessa pessoa, era colocada pelo Deus Pai, e ali realizava a obra, realizava a vontade de Deus. E depois poderia até sair. Vou dar um exemplo de 1 Samuel, capítulo 10, a respeito de Saul. Samuel ungindo Saul. Tomou Samuel, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça de Saul, como rei de Israel. E o beijou e disse: não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Ali ele foi ungido, ele recebeu o óleo. Aqui aquele óleo era o símbolo do Espírito Santo, como até hoje também o óleo ele aponta para o Espírito Santo, como a água também. Mas o nosso assunto, habita ou não habita? Saul recebeu a habitação do Espírito Santo. E agora, também experiência de Saul, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Olha só, tendo-se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Vamos ler melhor? Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Versículo 15. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Muito interessante isto. O versículo 13. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu Davi. E no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi,
Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O que eu estou dizendo? A unção de Saul tinha sido retirada. E Deus, através do profeta Samuel, ungiu a Davi como rei de Israel. O Espírito Santo de Saul foi retirado. Então, a pessoa tinha o Espírito Santo e, numa certa fase da vida, tinha sido retirado. Versículo 23 de 1 Samuel, capítulo 16. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. A Bíblia não diz que o espírito maligno saía de Saul e o Espírito Santo voltava. Não, porque ele já tinha perdido o Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo. Agora ele tinha o seu próprio espírito, mas o seu próprio espírito atormentado por espírito maligno. Isso pode acontecer nos nossos dias perfeitamente, para com alguém que não tem habitação do Espírito Santo. Vamos continuar aqui. Quando o Espírito Santo faz de uma pessoa sua habitação, o Espírito Santo faz da pessoa sua habitação. Antes disto, a experiência do Velho Testamento com relação ao Espírito Santo, a pessoa que Deus assim desejava, colocava o Espírito Santo naquela pessoa. Como eu disse, as 3 principais classes. E poderia retirar o Espírito Santo. E trazer um espírito, não santo, mas espírito do ser humano, calmo. Mas esse espírito do homem, sem a habitação do Espírito Santo, ele poderia receber um espírito maligno. No caso de Saul, é um espírito maligno dado pelo próprio Deus, colocado pelo próprio Deus. Mas quando Davi tocava, havia unção de Davi, porque Davi já tinha a habitação do Espírito Santo, ele já tinha sido ungido, como nós já lemos, pelo profeta Samuel. Ele, quando tocava, saía poder de Deus. E o espírito maligno que estava no espírito de Saul retirava e deixava o espírito de Saul calmo, não a habitação do Espírito Santo. Não é, a Bíblia não diz que voltava o Espírito Santo em Saul. Não, não tinha. Mas Davi tinha. Agora, o que Davi falou no Salmo 51? O Salmo 51. Não, lembre disso, o Espírito Santo, na velha aliança, o Espírito Santo, relatado no Velho Testamento, o Espírito Santo usava uma pessoa e saía. Quando Davi pecou, ele adulterou e assassinou, indiretamente, mas mandando ordem para que ele fosse assassinado, seu general Urias, que era o marido de Betseba. Vamos lá então, depois do pecado, ele ficou sabendo o seu pecado, ele orou. Ele tinha o Espírito Santo. Salmo 51. Não significava que ele era uma pessoa regenerada. Ele tinha o Espírito Santo, tinha a presença de Deus.
Hoje, somente o regenerado tem a presença do Espírito Santo. Mas aquele que recebia o Espírito Santo, até uma mula recebeu e chamou a atenção do profeta. O Espírito Santo usava uma pessoa e saía. Olha aqui. A regeneração do rei Davi foi quando ele orou no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Davi estava no coração de Deus, mas ainda não tinha o coração de Deus. Ali ele pediu. Alguns teólogos dizem, ali aconteceu a regeneração do rei Davi com a experiência do Velho Testamento, não a experiência do Novo Testamento. E nós vamos chegar na experiência do Novo Testamento. No Salmo 51, 11, ele diz, não me retires da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Nós podemos fazer esta oração hoje, uma pessoa regenerada, que tem a habitação do Espírito Santo? Não. Tem até um cântico, não retires de mim o teu Espírito. Não podemos hoje, com realidades espirituais, podemos até cantar, mas isso não é mais a realidade da nova aliança, do meu sangue, que o Senhor Jesus Cristo disse. A regeneração traz uma firmeza, algo sólido, eterno, no coração, no interior dessa pessoa. Então, Davi poderia fazer esta oração perfeitamente, porque entrava e saía o Espírito Santo. E ele tinha o Espírito Santo e pediu para o Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Agora, versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Posso fazer esta oração hoje? Tranquilamente. Não posso fazer para ele retirar de mim o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não sai no interior de uma pessoa. Porque foi Deus quem resolveu isto. Foi Deus que selou essa pessoa pela habitação do Espírito Santo, com o Espírito Santo. Agora, uma pessoa que tem o Espírito Santo e peca, ele perde a alegria da sua salvação. Por quê? Porque ele está entristecendo o Espírito Santo. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos ver como uma pessoa hoje pode ter o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Quando essa pessoa é tornada a habitação do Espírito Santo. Em Efésios 1, 13 diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que evangelho é morte e ressurreição em Cristo, tendo nele também crido, a fé vem pelo ouvir, sobre o evangelho, morte e ressurreição de Cristo, e a nossa morte e ressurreição com Cristo, aí fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, é a confiança de que temos segurança a respeito da experiência que Deus permitiu que tivéssemos, de termos crido na nossa morte para o pecado, o velho homem, e termos ressuscitados juntamente com Cristo para sermos um novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade, com a habitação do Espírito Santo de Deus. E quem nos selou foi o próprio Deus. Ele selou, é garantia, é penhor, está garantido. Então, e essa garantia de que recebemos o Espírito Santo e ele fica no interior dessa pessoa, olha só
o que o Senhor diz em João 6:37. Todo aquele que o Pai me dá, o Pai nos deu, nós somos presente de Deus para Jesus. Presente? Que presente? Pecado, miséria, incredulidade, indiferença, filho espiritual do diabo. Mas foi isso que o Senhor Jesus Cristo recebeu. Em troca, nós recebemos como presente Jesus Cristo, Filho de Deus, filiação, perdão, justificação, bênção sem medida, o céu. Que troca Jesus nos recebeu nele, e da ressurreição ele nos deu daquilo que é dele e ele. E aí ele diz, todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, nunca mais. Foi tornado nova criatura, selado com o Espírito Santo, nunca mais volta a ser não habitação do Espírito Santo. Experiência diferente do Velho Testamento e do Novo Testamento. Muito diferente. E ainda, essa pergunta foi, e o Espírito Santo fica fora ou fica dentro? Não é isso? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, a palavra do Senhor em 1 Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 6. Não é isso, não. É isso. É 2 Coríntios 6. Vamos lá. Versículo 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Como posso eu ter Cristo e o maligno? Essa é a experiência do Velho Testamento. Mas quando recebia o espírito maligno, o Espírito de Deus ia embora. Porque o espírito maligno não toma posse do espírito de uma pessoa, onde esse espírito foi vivificado pela obra da regeneração e aonde habita o Espírito Santo de Deus. Não tem lugar para espírito maligno em uma pessoa regenerada, nascida do Espírito, nascido de Deus. Quem é possesso do Espírito Santo é uma velha criatura, não é filho de Deus, nunca foi. Nunca foi. Glória a Deus. Em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa é a pessoa regenerada. Ela foi tornada a habitação do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3. Olha que coisa linda e que segurança para nós. 1 Coríntios 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tá fora ou tá dentro? E o Espírito Santo tá fora da pessoa não regenerada. O Espírito Santo está dentro e selado para sempre dentro de uma pessoa regenerada, nasceu do Espírito, nasceu de Deus. Mas uma pessoa regenerada, o que pode ainda acontecer com ela com relação à habitação do Espírito Santo? No livro de Efésios, o livro de Efésios, capítulo 2, não, Efésios capítulo 5, que a pessoa que tem habitação do Espírito Santo, capítulo 5, versículo 18
ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quem já tem o Espírito Santo, ele deve agora procurar ficar cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo traz quem? Jesus Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é cheia de Cristo. É a manifestação do fruto do Espírito, que é amor, mansidão, domínio próprio, etc, etc. Aquilo que Gálatas 5:22 diz. Quem é amor? É Cristo. Quem é manso? É Cristo. Tudo é Cristo. Quem é cheio do Espírito Santo, haverá manifestação de algo, coisas cheias daquilo que Cristo é no seu viver. O que a palavra do Senhor diz sobre o Espírito Santo é pessoas agora ser cheias do Espírito Santo. Outra coisa a mais, em Efésios 4:30, Efésios 4, versículo 30, ele diz assim, primeiro ele fala em cheios do Espírito Santo. Agora, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Fomos selados hoje, para chegar lá no dia da redenção, termos o selo. Não entristeçam esse Espírito Santo, porque ele é a sua segurança. Enchei-vos do Espírito. Nós podemos não estar cheios do Espírito Santo, mas também podemos estar entristecendo o Espírito Santo em nossa caminhada, o Espírito Santo no nosso interior. Não vamos mais perder o Espírito Santo. Ninguém arrebatará da minha mão, o Senhor Jesus disse. E maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso está em 1 João 4:4. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, a palavra do Senhor diz o seguinte: não apagueis o Espírito Santo. Não é que a pessoa vai perder o Espírito Santo, mas ele pode apagar. Ele pode entristecer. Mas ele deve estar cheio do Espírito Santo. Amém.